Como assim não existe dicotomia entre razão e emoção? Perguntou o Diego. Uma das maneiras que é fácil, né? Que você atira logo para a autoridade, e aí você fala, não fui eu que disse, vá para lá, né? É citar o Spinoza. Então, razão é uma forma de afeto. Só que aí você teria que explicar o que é afeto, né? Mas assim, para a gente se escapar fácil, diz assim, ó, quando o cara dizer, tem diferença entre razão e emoção? Não, não tem. Razão é só mais um dos afetos humanos. Pronto. Está enquadrado no bloco de outras coisas. Está numa mesma categoria genérica maior, que é a categoria dos afetos. Joga no colo de Spinoza e se livra dessa merda logo. Mas eu não sei se ele está se o Diego está sendo irônico, mas não existe a dicotomia entre razão e emoção. O que significa é o seguinte: é que o ser humano ele é emocionado enquanto é racional. Aliás, as emoções servem à razão de sobrevivência humana. Você sente tristeza. É claro que às vezes tem o toque da disfuncionalidade nessa coisa, né? Mas quando você está alegre, você sente alegria, você sente paz de espírito, ou sente, sei lá o que você quer tenha sentido, isso tudo são disposições que estão colocadas e que a gente vive dentro dessas disposições, mas elas sinalizam relações que você tem no mundo, né? Se você está numa relação disfuncional, em que você só apanha, se você está numa relação disfuncional, em que você está sendo abusado do ponto de vista das demandas, né? Como é que é? Nosso reino, não, vem a nós tudo, vosso reino nada, né? Você está numa situação dessa, você vai ficar com a emoção de uma situação de desagrado ali que está indicando para sair daquela situação, né? Então a própria existência das emoções ela funciona nos aspectos racionais do sujeito, né? O sujeito fica mal para cacete quando está numa situação ruim, que não deveria estar, é um indicativo do corpo, saia dessa situação. Quer dizer, a emoção é racional também, obviamente que é racional. E a razão só funciona em função das emoções, né? Que é o problema lá do Habermas. Ah, não, mas agora estão com a razão instrumental. Ô, caralho, a razão só pode ser instrumental, né? A razão não é um fim em si mesmo. Então você é racional e opera as coisas de maneira racional para tentar chegar numa situação social melhor, numa situação física melhor, né? Todo mundo usa a razão para isso. Deixa eu planejar como é que vai ser minhas férias e tal. Você usa a razão para planejar as férias. Deixa eu ver quais são as opções que eu vou ter de ação na internet, né? Deixa eu raciocinar como eu vou ter a minha participação na internet, se eu vou ser mais emotivo, se eu vou ser menos emotivo. Eu estou raciocinando em prol desses meus resultados que vão me causar bem-estar. Então, assim, as coisas não são desconectadas uma da outra. É absolutamente ridículo imaginar que seriam desconectados. O ser humano é uma unidade. A gente é que. Aliás, isso é importante. Isso é importante, inclusive tem a ver com o conceito de dialética, tal qual ele é tratado na bibliografia marxista de verdade, né? Não em Hegel. É uma ideia de que a noção de discreto e contínuo é uma noção que precisa ser revisitada, que é o que o Miguel Nicolelli sempre fala para a gente. Ele fala assim, ó, por que a inteligência artificial não é inteligência artificial? Primeiro, ele dá várias explicações de porquê, mas eu queria me concentrar nessa. Se o computador é programado para dar respostas em 0 e 1, e essas informações são discretas e elas não são contínuas, bom, a nossa existência humana ela se dá com relação a coisas que são contínuas e não discretas. Quando você enxerga as tonalidades de azul mudando, você enxerga as tonalidades de azul mudando, é a sua linguagem, a sua consciência que faz o recorte e diz assim, aqui começa o azul escuro, aqui começa o azul claro, aqui começa o azul anil, aqui terminou o azul, aqui começa o verde. Você é que cria o recorte, mas na coisa mesmo, há um processo de mutação. E aí, quando tem quantidade suficiente de mutação de uma coisa para outra, por exemplo, nas cores, é que a gente discretamente aprende e fala assim, olha, aqui, a partir daqui eu marco com esse nome, a partir daqui eu marco com outro nome, etc, etc. Mas na natureza das coisas, e na natureza da estrutura do cérebro, esse é o ponto do Nicoleles, o raciocínio não aparece a partir de uma consciência que enxerga as coisas de maneira discreta, mas sim contígua.
Isso é o Nicoleles que disse. Se tá errado ou não, aí vocês vão brigar lá com a porra do Nicoleles. Mas o que eu quero apontar é que quando a gente começa a raciocinar para colocar as coisas na caixa da razão e na caixa da emoção, isso só funciona na nossa elaboração mental, porque de fato as coisas são contínuas. Você só tem razão porque tem emoção, e você só tem emoção porque tem razão. Uma coisa depende da outra, inclusive, na nossa consciência. É claríssimo isso é bem óbvio. Não precisa ter doutorado em psicologia, não, para notar que a gente que separa isso aí de uma forma conceitual.